Olá, olá, muito boa noite a todos vocês. Boa noite a vocês que estão chegando, né? A vocês que estão aqui, encerrando o dia, um feriado, né? Feriado de Corpus Christi, feriado que parece teria sido já adiantado, mas que por força do funcionamento dos bancos é um feriado nacional, não tem jeito, né? Então, o que nós hoje fazemos? Hoje nós descansamos um pouquinho, aqueles que trabalham ficaram em casa, né? Ficaram mais. Parece que voltamos, né? Voltamos ao ar, como se diz. Teve um problema aqui de conexão, né, com a internet, mas já estamos de volta. Então, meus amigos, hoje naquele dia, né, passamos com a família, feriado, amanhã já sexta-feira, já vem o final de semana. Então, espero que tenham tido até o momento um belo dia, que esse dia então vá se estender daqui pela noite, pela madrugada, descansando tranquilamente, né? Isso que é então muito bom para todos nós. Nossos amigos aqui já estão então nos dando o boa noite, também aqui curtindo o nosso encontro. E nosso encontro hoje traz então pelo Evangelho. Ontem nós falamos dos publicanos, dos portageiros, né, que são essas figuras que aparecem constantemente no Evangelho. Então, quando nós lemos os evangelistas, aparecem lá samaritanos, saduceus, os fariseus. Então, todos esses nossos citados aí, às vezes ficamos em dúvida do que realmente eles eram, o que eles faziam, no que acreditavam. O que nós temos a certeza é que por eles aparecerem nas escritas evangélicas pelos nossos queridos evangelistas, eles sempre são citados como pessoas de má vida ou pessoas complicadas que estão em desacordo com, na época, a religião judaica. Tanto que sempre Cristo era citado como estando em na companhia de pessoas de má vida. Ao que ele falou, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que necessitam de remédio, né? Enquanto que, apesar que os próprios fariseus e a humanidade, de maneira geral, sempre precisou desse remédio que foi a vinda dele e continua precisando. E ainda agora parece que muito mais do que naqueles velhos tempos, quando o entendimento era muito pequeno, e hoje, com tanto entendimento, há tanta confusão que nós mesmos criamos, não é? Hoje nós vamos ver, então, samaritanos que são sempre citados, né? Tem até a parábola do bom samaritano. Então veja como é colocado o texto, o bom samaritano, né? Quer dizer... E também os saduceus que também eram sempre citados nessa questão. Vamos ver aqui então o que nos fala, né? Isso aqui está na introdução do Evangelho, e sobre os samaritanos. Todos nós sabemos que Israel, né, é formado pela união de várias tribos. Então eram tribos que se reuniram para formar o Estado de Israel, né, dos judeus da época. Então vamos lá, samaritanos. Depois da cisma das 10 tribos, Samaria se tornou a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída por várias vezes, ela foi, sob os romanos, a sede da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, dito Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos que afastavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eles não admitiam senão o Pentateuco contendo a lei de Moisés, rejeitando todos os livros que lhe foram anexados depois.
Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebreus da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e por isso mesmo desprezados, anamatizados e perseguidos. Anamatizados é quando se jogam maldições, suas imprecações, esse tipo de coisa. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio, a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem a mesma origem. Eram os protestantes da época. Então, os samaritanos eram considerados os protestantes da época. Encontram-se ainda hoje samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jaffa. Eles observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e não contraem aliança, senão entre eles. Então vejam que os samaritanos eram, à época e continuam até hoje, bem radicais, sempre em briga entre eles, principalmente com o povo de Judá, que era uma das tribos lá, e rejeitavam todos os livros que foram anexados aos livros de Moisés. Então eles obedecem absolutamente às leis originais de Moisés, o Pentateuco, os 5 livros. Então por isso que os judeus, à época e até hoje, consideram a todos eles heréticos. Então eles são lançados no Evangelho como heréticos, né? Por quê? Porque eles não abraçam totalmente todos os livros de Israel, dos judeus, em sua grande maioria. Então eles sempre estiveram em guerra, sempre estiveram à parte, e isso é até bem visível quando na parábola, que Jesus nos conta, fala sobre o bom samaritano, porque aos olhos dos judeus nenhum samaritano era muito lá bom, exatamente por essa dissensão da questão religiosa. Tá bom? Então, uma explicaçãozinha rápida dos samaritanos. E agora os saduceus, que também aparecem em muitas passagens da Bíblia. O que nos diz aqui o Evangelho, lançando uma luz um pouquinho sobre o que são os saduceus? Seita judia que se formou por volta do século 248 a.C., assim chamada em razão de Sadoc, seu fundador, daí saduceus. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Entretanto, eles acreditavam em Deus, mas não esperando nada depois da morte, não o servindo senão com o objetivo de recompensas temporais, ao que, segundo eles, limitava-se sua previdência. Também a satisfação dos sentidos era a seus olhos o objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, eles se prendiam ao texto da lei antiga, não admitindo nem a tradição, nem nenhuma interpretação, colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, deístas, sensualistas da época. Essa seita era pouco numerosa, mas contava com personalidades importantes e se tornou um partido político constantemente em oposição aos fariseus, que eram chamados os doutores da lei. Então vocês vejam que os saduceus, que essa seita que foi criada em 248 a.C., eles acreditavam em Deus, sim, mas não esperavam nada depois da morte. Morreu, tchau. Então eles valorizavam muito aqui os sentidos, a visão, o fato, tato, visão, a audição. Eles eram o que? Os materialistas, que nós poderíamos considerar. Porque eles não esperavam nada depois da morte, não esperavam nada também de Deus, como assim, inclusive está colocado aqui, E serviam a Deus, sim, mas com o objetivo de recompensas temporais, ou seja, que ia servir só para a vida que eles estavam vivendo ali. Então, como nós vemos, os saduceus, eles eram profundamente materiais, visando a materialidade, E eles, então, eram sensualistas, viviam para satisfazer seus desejos, acreditando em Deus, mas não esperando nada de Deus, além da satisfação das coisas que eles iam viver naquela época, porque não acreditavam em ressurreição, imortalidade da alma,
não acreditava nos bons anjos, nos espíritos, nada. Então eles viviam simplesmente a vida podendo tirar o melhor proveito dela, embora, claro, acreditando em Deus, né? Enfim, cada um abraça, né? Como até hoje nós falamos, aquilo que ele fala ao coração, que atende a sua mente, aos seus objetivos, aquilo que considera bom para ele mesmo, né? Então nós vimos aí, né, quem são os samaritanos, que eram contrários aos judeus por questão absolutamente religiosa, né, e só casavam mesmo entre eles, ficavam entre eles, né? E os saduceus, que eram os materialistas, viviam, como se diz, sempre de boa, né, feliz com a vida, aproveitando o máximo que a vida dava para eles, sem pensar no amanhã, porque não acreditavam em nada, espíritos, bons espíritos, nada, ressurreição, imortalidade, coisa alguma. E viam o tempo deles e acabou. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Então vamos ver aqui, né? Espero que tenha aí dado um refresquinho, né, para entendermos como que também funcionava aquela época. As questões religiosas não são específicas da nossa, com toda a inteligência e evolução que nós temos, mas já vem dos tempos idos, né? Então vamos lá, vamos ver aqui os nossos amigos que aqui estão conosco. Então, aqui Milton José Pinto, a Leonice Oliveira, Eloá Romanato, dando aqui boa noite, a Denise Rolando boa noite, a Lair também, Neto, o Fábio Luiz de Oliveira, Rômulo de Magalhães também nos observando, nos seguindo aqui, a minha irmã Tercília Antonello, grande beijo para minha irmã que está lá em Rio Claro, né? Permitam-me, né? E também aqui a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, todo mundo mandando aqui, a Marina Mateus mandando boa noite também, a Nandinha Escaramau mandando boa noite, a Sônia Martins também mandando boa noite e falou, cheguei, que ótimo, estamos todos aqui, sejam todos bem-vindos, vocês que estão nos vendo, acompanhando, né, esse encontro nosso ao vivo, vocês que vão ver depois também, né, e o objetivo é esse, pegarmos esses instantes, nos reunirmos, falarmos um pouco sobre o Evangelho, fazer algumas colocações, né, algumas explicações também, orientações, claro, e também agora Joana de Ângeles traz para nós o seu convite à vida, para a nossa vida. Hoje ela nos faz um convite muito importante, que é então o número 33, o nosso encontro, número 83 já, vamos fazer uma festa no 100º, né? E é o convite ao otimismo. Como precisamos de otimismo, ser otimistas, acreditar, ter fé, né? E ela nos traz aqui também, sempre a segunda epístola aos Coríntios, Paulo sempre com suas mensagens maravilhosas, do capítulo 7, versículo 4, nos diz, estou cheio de conforto, transborda-me o gozo em toda a nossa tribulação. Então vejam, nesta frase, o que Paulo nos diz, ele está numa grande tribulação, problemas, como sempre, né? E ele diz, estou cheio de conforto, transborda-me o gozo em toda a nossa tribulação. Aceita os problemas como está, trabalha, luta para resolver, mas se sente confortado, ou seja, está otimista. E vamos ver então o que Joana nos fala sobre otimismo, né? E como precisamos de otimismo. Vamos lá. Não vitalizes tristezas nem desencantos, apesar das configurações de sofrimentos que surjam e se avolumem pela senda que percorres. Quando tudo parecer perdido, invariavelmente uma solução surge, inesperada, providencial. E se não se materializa a resposta almejada, diretriz melhor conduzirá o problema de maneira salutar para ti mesmo, se te dispuseres esperar. Sombras não se modificam com sombras. O pântano não renascerá drenado com a condenação da lama. Mister esparzir luz e fazer os canais providenciais. Para tanto, o homem deve impor-se à tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam tristezas
e arejar escaninhos pestilenciais do pessimismo mediante o aroma da esperança. Pessimismo é enfermidade que engendra processo de psicose grave por antecipação de um mal que talvez não ocorrerá. A cada instante as circunstâncias geram circunstâncias outras. Fatores atuais compõem fatores futuros, dependendo da direção que se lhes imponhas. Não te canses, desse modo, exageradamente sob o peso da nostalgia, ou te entorpeças asfixiado pelos tóxicos das frustrações que todos experimentam. Entrega-te a Deus e deixa-te conduzir tranquilamente. Otimismo é estímulo para o trabalho, vigor para a luta, saúde para a doença das paisagens espirituais e luz para as densas trevas que se demoram em vitória momentânea. Nas duas traves da cruz, quando tudo parecia perdido, o justo, em excelente lição de otimismo, descerrou os painéis da vida verdadeira, morrendo para ressurgir em gloriosa madrugada da imortalidade, que até hoje é o canto sublime e a rota segura, plena de alegrias para todos nós. Está aí esta linda mensagem de otimismo que hoje Joana de Ângeles nos traz. E como estamos precisando de otimismo, ou como estamos precisando ser otimistas, não é? Entre tantas coisas que acontecem, problemas de saúde, problemas políticos, problemas familiares, problemas dos mais diversos matizes, tons, cores, sons, né? Aromas, problemas, sempre vamos ter. Mas e esta mensagem magnífica que ela nos diz aqui? Por todos esses problemas que nos acontecem, tudo nos leva a sermos pessimistas. Não vai dar certo, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. E nos lembra muito aquele personagem do desenho infantil de muitas décadas atrás, né? Lembram a hiena Wall-E, né? Ó dia, ó céus, ó azar. É um exercício pleno do pessimismo. O que esperar de mudança para melhor vivendo nesse diapasão, nessa vibração? E a Joana nos diz sobre isso. Ela fala que pessimismo é a enfermidade que engendra processo grave de psicose, por antecipação de um mal que talvez não ocorrerá. Nós não sabemos. Às vezes nós nos fixamos tanto numa situação que vai acontecer e vai dar problema mais pela frente, que acabamos vivenciando e alterando aquilo que nós chamamos e muitas vezes consideramos e falamos como o equilíbrio, como a serenidade, para podermos sim tomar as decisões corretas, né? E Joana, ela nos diz: não te canses deste modo, exageradamente sob o peso da nostalgia, ou te entorpeças asfixiado pelos tóxicos das frustrações que todos experimentam. Então ela coloca duas situações só nessa frase. Primeiro, peso da nostalgia. Ficarmos, ou seja, lamentando, remoendo sempre sobre aquilo que aconteceu. O que aconteceu, faz parte do passado, tiremos as lições. Lamentemos, se for o caso, não é? E uma situação em que entes queridos nossos desencarnam, passam pelo plano espiritual, claro que é difícil, é dolorido, mas ficarmos sempre nostálgicos vai até atrapalhar o bom desenvolvimento, a recuperação deles. Por isso que nós sempre falamos: ore por aqueles que vão, pelos seus entes queridos, para que eles fiquem alegres, se recuperem, para que eles possam mais rapidamente até auxiliarmos a nós em nossos problemas, por vibrações positivas que eles fazem. Então, nostalgia é um ato de pessimismo, né? E também
pelos tóxicos das frustrações. Aquilo que não certo, aquilo que você não queria, aquilo que aconteceu de outra vez e de repente você está no trabalho, não dá certo, você quer um cargo, alguém vem, passa uma rasteira em você. E por tudo e tudo aquilo que nos frustra, que nos deixa para baixo. Então, esses itens que ela bem citou, a questão da nostalgia, a questão da frustração, são ondas de pessimismo terríveis que acabam nos desestruturando, nos desequilibrando, e nós precisamos exatamente do contrário para levar nossos dias. Precisamos de equilíbrio, de paz, de serenidade, mentalização no positivo. O que não deu certo hoje vai dar certo amanhã. E essas vibrações de positividade é que realmente nos tranquilizam para podermos tocar nosso barco. Essa síndrome do Wall-E precisa ser deixada de lado, né? Ó dias, ó céus, ó azar. Não há necessidade. Trabalhemos por nós, trabalhemos por nossa tranquilidade e mais do que nossa própria tranquilidade, também daqueles que estão conosco no dia a dia. Quer seja no trabalho, né? Que é uma responsabilidade grande, quer seja em casa, que é uma responsabilidade maior ainda, porque lá dentro de casa estão nossos entes queridos, adorados, amados, idolatrados. Então vamos pensar um pouquinho nisso, porque este convite ao otimismo é maravilhoso que a Joana nos faz. Pois deem uma lidinha aí no texto que está acima do vídeo, né, para rememorar e tirarmos as lições que são necessárias para todos nós, muito claramente. Para todos nós, todos, sem exceção. E vamos aqui, olha aqui, ó. Vamos lá, ver mais alguns amigos que entraram aqui conosco, né, dando aqui o boa noite, o que é muito bacana. Está aqui, vamos lá, já foi da Ivano, Rômula, Denise, a Marina Mateus, Nandinha, vamos ver, o Sandro Sela, uma ótima noite, né? E aqui também a Vanessa Moraes, o Alair Neto, falando que realmente precisamos ser mais positivos. E essa é uma grande realidade, mas tudo depende de nós, do que nós mentalizamos. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, vamos agradecer a Deus por nós podermos ter essas orientações também, né? Que a Joana nos dá. Ela nos orienta, mas coloca para nós situações, né, inicialmente, que realmente ocorrem, e ao final de cada texto ela sempre nos orienta do porquê devemos ser mais otimistas, porquê devemos ser mais equilibrados, mais serenos, e isso é extremamente bom para todos nós. Então, meus amigos, isto colocado, né, dado já a mensagem do Evangelho, a mensagem de Joana de Ângeles, vamos para fazer nossa oração, porque há tantos e tantos irmãos necessitados nesse grande mundo, nesse planeta maravilhoso que nós habitamos. Quantos e quantos. Nós mesmos somos necessitados, todos nós somos carentes de uma vibração positiva, de um amor, de um carinho, de uma palavra amiga, de um auxílio, essas palavras amigas que a Joana nos traz e que nos auxiliam tanto, não é verdade? Então, vamos ouvir a música um pouquinho, né? Vamos ouvir a música, e nesse ouvir a música vamos procurar relaxar, fechar os olhos, né? E trazer nossos bons pensamentos, nossas expectativas de futuro, as melhores possíveis. Senhor, Senhor, nosso Pai, Senhor, nosso Deus, querido Mestre Jesus, como não agradecer a vós pelo dom da vida, esta oportunidade maravilhosa que concedestes a todos nós, de estarmos aqui e vivermos no mundo que criastes para nós,
desfrutarmos das maravilhas que criastes para nós, desfrutarmos das maravilhas que muitos de nós criaram para que pudéssemos hoje estar aqui. Tantos e tantos irmãos que tanto trabalharam, deram suas vidas para que hoje tivéssemos tudo o que temos, progresso conosco. Os medicamentos que nos auxiliam, as comunicações que são tão rápidas. Mas acima de tudo, Senhor, agradecemos e pedimos forças para a cada dia nosso discernimento se faça cada vez mais presente na aplicação de tudo que recebemos, tudo que recebemos de vós. Agradecemos, Senhor, por aqueles que estão conosco, nossos irmãos, nossos familiares, nossos amigos, todos os vossos filhos espalhados por este lindo planeta que criastes, como uma dádiva divina a todos nós. Agradecemos, Senhor, pela presença constante de nosso Mestre Jesus junto a nós, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos carregando nas horas de desespero e de desesperança. Glória a vós, Senhor, por todos os séculos e séculos, pelas maravilhas que criastes neste universo que colocas para nós. Agradecemos, sim, Senhor. Agradecemos por todos os nossos irmãos que pelo seu trabalho nos auxiliam a cada dia. Agradecemos porque estáis fortalecendo todos aqueles que sofrem, estejam onde estiverem, como estiverem, a todos amais, a todos fortaleceis. A todos dás o carinho que leva a paz, leva a recuperação, leva a olhar nos olhos de seus entes queridos com amor. Agradecemos por aqueles que olham, cuidam, trabalham por aqueles que sofrem. Em clínicas, hospitais, em todos os lugares de assistência aos vossos filhos. Assistência neste mundo em que vivemos, mas também a assistência que nos é dada no plano espiritual. Bendito sejas, Senhor. Como não agradecer pela mesa que temos, pelo alimento que recebemos, pelas orações que recebemos, pelas vibrações positivas, pelo amor que recebemos e que agora mandamos a todos os nossos irmãos. Todos, aqueles que estão presos, aqueles nossos irmãos espirituais que procuram o seu caminho, o retorno para o bom caminho, o seu caminho, Senhor. Enviamos a todos o nosso amor, nossas vibrações mais positivas, a todos esses nossos irmãos que estão nos leitos, lutando contra esse vírus que veio para todos nós repensarmos a maneira como vivemos, a maneira como amamos, a maneira como respeitamos. Obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Nosso Pai Celestial, nosso Pai Eterno. E por isso só nos resta agradecer e levar até vós o Pai Nosso. Quando dizemos, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima de nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob o golpe da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Por isso, Senhor,
nós os agradecemos, porque vosso é o reino, vosso poder, vossa é a glória por todos os séculos, por toda a eternidade. E vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia esteja sempre conosco. Seja sempre em nossos lares, em todos os lares, com todos aqueles que habitam a esses santificados lares, e com aqueles que para esses lares se dirigirem, levando o seu amor e levando de retorno muito mais do que receberam, do que trouxeram. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco, por nos amar tanto quanto nos ama. Que assim seja. Amém. Louvor a vós por toda a eternidade. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. Deu uma pequena tosse no encerramento do Pai Nosso, mas faz parte. E eu quero então aqui, concluindo o nosso encontro de hoje, agradecer a todos vocês por estarem conosco. Um grande, fraternal, amoroso abraço. Amanhã, sexta-feira, já iniciando o final de semana. Quero então que tenham uma excelente sexta-feira de muita paz, trabalho, muito amor na vida de vocês, saúde e otimismo. Vamos trabalhar nosso otimismo, que o benefício vai ser todo nosso, Então, um grande abraço para vocês, um beijo grande. A Célia também está mandando aqui para vocês um abraço, um beijo bem grande. Vivam em paz, ampliem a paz, tragam otimismo sempre no coração. E claro, sempre nosso Pai no nosso coração. Até amanhã, fiquem na companhia maravilhosa de nosso Mestre Jesus e com as bênçãos do nosso Criador. Nos vemos amanhã. Tchau, fiquem em paz.